precisa começar antes que todo mundo entre, porque é muita conversa, viu, aqui? Então, por favor, se apresente, Ju. Bom, vou me apresentar aqui para vocês. Boa noite, invadindo aqui o espaço da Rê. Apresentar um Coisa pouquinho. Eu boa. sou Juliana Mello. Sou formada em publicidade. Tenho algumas pós-graduações em moda e algumas graduações também em terapias holísticas, né? Trabalhei durante 15 anos organizando eventos de moda. Começava assim, tipo do zero, pegava campanha, tudo, e levantava esses eventos. E depois migrei um pouquinho, né, devagarzinho, buscando meu autoconhecimento. Sempre fui muito curiosa em meio a essas formações e o trabalho que eu desempenhava. Eu ia desenvolvendo essas formações de terapias holísticas mais para o meu autoconhecimento. Mas já que já estava envolvida naquele meio de moda, trabalhando para mulheres, que eu trabalhava em shopping de atacado também, além de eventos, né? Então era um meio que a gente estava envolvido com consultoras, revendedoras de moda, nesse meio todo de mulheres. E nos grupos de terapias que eu buscava, eu estudava muito todas as terapias energéticas que você puder imaginar, desde o Tantra, a constelação familiar. Então a gente sempre buscava essa coisa do autoconhecimento. E sempre, como eu ia buscar em grupos de mulheres, por que não fazer o meu, né? Já que eu já tinha essa bagagem suficiente, por que não montar o meu espaço e levar todos esses frutos que eu vinha colhendo para compartilhar com outras mulheres? E foi assim que surgiu o primeiro consultório fashion e agora o Vista-se de Amor, que Lindo. é o meu xodó. Achei Digamos lindo assim. esse tema, assim, eu namorei com ele, sabe? Eu falei isso pra você, né? Eu vou ler um pouquinho, tá? Da sua bio aqui para ficar registrado, assim, gravado. Juliana Mello, ela esteve à frente de 2 grandes eventos de moda, Ceará Summer Fashion e Festival da Moda de Fortaleza. Cursou Publicidade e Propaganda, pós em Moda e Comunicação de Negócio, MBA em Fashion Business, formação em consultoria de imagem, estilo e coloração pessoal, curso de moda contemporânea em Paris, formação em coach sistêmico, Master Practitioner em PNL, formação em constelação familiar e mesa quântica estelar. Isso Tô aí. curiosa, eu tô pra saber, me fala, pelo amor de Deus, tudo. A pessoa vai desde a publicidade ao lado quântico, né? E o pior é que Sim, você for olhar, tudo tem a ver. Porque antes eu achava que não fazia muito sentido. Eu só ia seguindo minha intuição, estudando e trabalhando e desempenhando. Mas a gente vê que publicidade está em tudo. A moda sim, é comunicação e comunicação está em tudo. E o autoconhecimento é a base de tudo isso. Então está tudo muito conectado. Então, todas essas histórias que eu caminhei e busquei, elas conversam, elas sempre conversaram, né? E para mim isso faz mais sentido ainda, cada vez que eu me envolvo e mergulho, seja num evento que eu faço, uma imersão dessa, porque o nome Vista-se de Amor, que também a gente olha para o feminino, a gente olha para a imagem e o amor é a fonte de cura de tudo. Na constelação familiar, né, o Bert Helling, o criador e desenvolvedor das constelações familiares, ele tem as 3 ordens do amor, que é a base de tudo, de toda a cura, né? Então, o amor sempre está lá, é o ponto forte, o ponto alvo das constelações familiares e das terapias quânticas também. Então, vista-se de amor, vista-se de você, vista-se de autoconhecimento, e foi daí que surgiu o nome. que legal. Eu fiquei assim, não tem nada assim mais autêntico, né, do que um tema como esse. Pois é, e essa imersão é desenvolvida para mulheres, porque por conta de eu ter trabalhado já há muito tempo em bastidores de moda, de conhecer não só os bastidores, mas também o consumidor que ia fornecer os produtos, que eram as revendedoras de moda. Então, conhecia quem estava lá na passarela, né? Conhecia a fundo quem estava lá na passarela e quem estava comprando, quem estava consumindo para revender. Então, eu falei que falava que eu conhecia os 3 pilares dessas mulheres, né? A que está lá na vitrine, aquela perfeita, a que está consumindo, que está desejando ter aquele consumo, e que precisa também se validar a sua imagem. E quando eu ia conversar com todas elas tinham algo em comum, que era a relação da imagem ideal, nunca a satisfação com a imagem real que elas tinham. Tanto as modelos tinham essa coisa que eu até ficava assim horrorizada, como é que pode estar dentro dos padrões da publicidade, estão ali de acordo com o que a imagem é exigida dela, a publicidade, mas muitas delas não tinham autoestima tão ok, sabe? Então, era algo que acabou me mexendo e eu queria também compartilhar um pouquinho com essas mulheres já que eu estava nesse universo, inserida nesse universo desse mundo, né? Esse comércio da imagem, né, assim, da beleza, da moda, ela acaba
ao longo dos anos vendendo, fazendo isso com o ser humano, no caso, assim, muitas vezes as mulheres, né? De estar sempre vendendo algo que não é dela e ela está sempre querendo comprar, comprar. E quando ela acorda, ela já não sabe mais realmente assim, qual é a sua essência verdadeira. E não se gosta, está sempre em busca né, assim, do que o comercial está vendendo, o padrão, né? O padrão E da agora, beleza. mais do que nunca, que a gente tem que ter todo esse cuidado, eu penso nisso não só por ser mulher, por me deparar também nessas questões, mas por ver isso em outras mulheres que eu trabalho, mas também por ter duas meninas, duas filhas. Então eu fico, gente, que mundo é esse que a gente está inserido, que a gente está o tempo inteiro por filtros do Instagram, ou um vício num botox, numa coisa diferente, para você, por você não se reconhecer, né? A mídia vai empurrando tanto assim que a gente não tá ok, que tem algo de errado com a gente, que é algo feio, algo isso, algo aquilo, uma perfeição inatingível, que se a gente for entrar nessa onda, todo mundo surta e ninguém se aceita, ninguém se ama. Sabe? Olhar para o real, se olhar com amorosidade, olhar com aqueles olhos de apaixonados mesmo, e olhar o amor que a gente tem por nós mesmo. O Business de Amor é uma reconexão. As pessoas perguntam, é um grupo terapêutico? O que é que acontece? O que é que Eu vou rola? começar as perguntas aqui, até porque a gente precisa começar, né? Porque são várias perguntas, eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo umas outras em cima dessas, né? Uhum. Então, assim, é, vou começar com a primeira, assim, já assim, bem dentro do que a gente estava falando. Então, assim, ó, já que você trabalhou mais de 15 anos no universo da moda, qual a conexão dessa imersão com a moda ou a imagem? Entendeu? Toda. Uhum, toda. Tem toda a conexão. Porque, como eu estava falando no início, né? Pri maravilhosa, beijão linda. Já que eu já trabalhei mais de 15 anos nesse mundo, inserido nessas mulheres, né? Conhecendo a fundo essa mulher que estava lá na passarela, essas modelos, que eu contratava essas meninas, estava lá conhecendo de perto e via. E por ser publicitária também, né? Por isso que eu falo que todas essas conexões dessas formações, elas têm ligação. A gente provoca o desejo dessa imagem perfeita. Se parar na parte das terapias holísticas, me fez entender que se a gente for entrar nessa onda de marionetes que fazem a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Então, a ligação é essa, de olhar para você, de olhar para a mulher que existe dentro da gente, para olhar para o nosso lado humano, né? Nosso lado real, tirar essa coisa da ilusão, da perfeição, de que nós não somos bonecas de plásticos, não somos perfeitas e nem devemos ser, que o legal é isso, de que todo mundo é diferente, que no mundo todo mundo diferente, então é uma pessoa igual. Então, olhar para nosso ser único que nós somos, né? Então, Vista Seja Muito foi criado desse lugar que peguei várias questões, não só da questão, porque eu trabalhava com moda, né? Vi essa questão da consultoria de imagem que se preocupava muito com externos, só com externos. Claro que moda é comunicação, a gente comunica através do que a gente veste, aquela imagem que a gente quer passar, aquilo que a gente quer ser, mas na essência, aquilo que me faz feliz, aquilo que eu me sinto, que a minha alma se sente confortável. Eu tô me olhando com os olhos amorosos, aquela roupa me traz uma sensação gostosa mesmo, é só porque no trabalho eu tenho que passar essa imagem tal, na minha família eu tenho que passar a imagem tal, para a rua eu tenho que comunicar uma imagem tal, porque eu sou profissional X, mas para mim, para minha alma, para minha essência, o que é que me faz feliz? O que é que me deixa a minha alma mais reluzente? Então, no Vista de Amor, a gente vai olhar para isso. A gente esquece todos esses padrões aí que colocaram para a gente. A gente não está lá para olhar para agradar o trabalho, né? Uma roupa que vai te passar uma imagem X para ser vista de certa maneira, ou no trabalho, na família, para quem quer que seja, para você. O foco é só você. A gente esquece tudo de família, trabalho, é você. Como você gosta de se ver? Como você gosta de se olhar na frente do espelho? Vamos tirar esses olhos aqui que faz a gente enxergar a vida com os olhos de pai, com os olhos de mãe, que é assim que a gente costuma olhar, né, na forma emocional. A gente se vê e se enxerga da forma que nossos pais nos olharam lá na infância. Então a gente também olha para essa conexão de pai e mãe, esses olhos amorosos, para tirar esses dois olhinhos aqui de pai e mãe e começar a se enxergar na real com os nossos olhos, sem querer agradar pai, mãe, ou algum relacionamento, ou chefe, ou seja lá quem for. A Tirar todas essas sociedade, né? vendas, tirar todas essas vendas e começar a se olhar do jeito que eu sempre me olhei, com amorosidade. Às vezes a pessoa nem descobre, ela nem sabe disso, né? Às vezes ela não entende, ela nunca viveu isso, então ela desconhece esse movimento, né? Assim, de se olhar mesmo, porque
É muito automático, às vezes, essa cultura, essa educação que a gente tem lá de trás. E aí você não consegue ter assim, um respiro para você entender que você precisa se olhar sozinha. Na De verdade, que é trazer você. mais consciência, É, né? Que a nossa vida é como se fosse um carro e o tempo inteiro a gente entrega esse carro para alguém dirigir. A gente entrega, né, para a mãe, para o pai, para o marido, para o chefe. E vai, dá o teu caminho, diz aí como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que me principalmente a vestir. mulher, né? Total, total, principalmente. Principalmente nós mulheres. E lá a gente vai o que? A consciência, quando a gente pega essa consciência de como eu me enxergo, de como eu me vejo, como eu me sinto de forma mais amorosa, a gente traz mais consciência. Consciência é presença, né? Eu trago mais presença para a minha vida e vejo, opa, é para esse lado que eu quero guiar, é para esse caminho que eu quero ir. Então é muito mais do que imagem. É um mergulho, você chama um mergulho profundo no seu autoconhecimento, para te trazer mais consciência, mais presença do que você quer, do que você deseja, de forma mais amorosa com você mesmo. Aí como é, Ju, assim, você marca assim, como é assim que você está fazendo? É você marca um encontro com uma turma, e aí eu vi assim por cima, eu vou chegar lá, tá? No final vou falar um pouco sobre o que eu vi, mas eu já queria começar a entrar nessa questão, assim, porque eu também estou curiosa. Eu não sei se eu vou aguentar até o final. É uma turma que você vai, vocês fazem uma imersão de todo esse pensamento, e conseguem se descobrir. Fala pra gente como é que é isso. É uma imersão que acontece, né, de 3 dias, onde você fica lá mergulhada em você mesmo, se desconecta um pouco de telefone, de redes sociais. Eu me conecto aqui um pouquinho até para passar do que está acontecendo, o que está rolando, mas a mulherada, quando está lá, é imersa mesmo, desconectada do mundo lá fora, conectadas nelas mesmas, né? E entra nesse mergulho profundo. Lá a gente vai olhar desde a relação com a infância, né? De como você se via na infância, de como você se sentia e era vista nessa infância, até passar por essa sua relação de você com você mesmo na adolescência e depois passeando para essa fase mulher, adulta, né? Aí a gente chega concluindo todas essas etapas. Bem legal. É só E mulheres, eu né? são mulheres. São mulheres para poder ter a conexão maior, de sentir um local seguro, confortável, de poder compartilhar suas histórias, mas mesmo assim não preciso falar nada. Se você não quiser falar nada sobre a sua vida, eu sou muito tímida, não quero abrir minha vida, não quero abrir minha história, porque a terapia da constelação familiar, né, o formato da constelação, que eu uso lá nas técnicas, você não, é uma terapia energética, então você não precisa contar nada. O campo vai mostrar. Se você estiver aberta, vai mostrar isso que precisa ser mostrado e apresentado. Né? Você só sente o que precisa sentir e o que precisa experimentar, não precisa abrir sua vida, não precisa contar sua história toda. É um reencontro com você mesmo, muito interno, sabe? Se você for, a sua experiência vai ser totalmente diferente de uma outra pessoa que está lá fazendo, no mesmo grupo, vivenciando no mesmo momento. Apesar de estar participando das mesmas vivências, entende? É algo muito interno, porque a gente vai olhar para a nossa relação de nós mesmos, que é diferente. É diferente e intenso, né? Eu acredito que quem chega lá não querendo falar, no final fala alguma coisa, né? Porque não tem como ficar assim, muito à parte assim, de um momento como esse. Assim. Então, eu digo assim, bem para a pessoa estar se descobrindo, né? Ela está gerando uma energia e ela está assim, tendo um autoconhecimento naquele momento, então ela tem que falar, mesmo que ela não queira, acaba que gera até algo novo, uma sensação, uma energia e ela começa a falar, porque é o momento, né? Não, e os insights que rolam, né? As mudanças já vêm de imediato. E depois que eu fico observando depois dos grupos, eu vou observar essas mulheres, elas mesmas vão dando feedback, os depoimentos delas, as transformações são muito profundas. Eu fico assim, até admirada às vezes, mesmo conhecendo todas essas terapias a fundo e a própria vivência em si, eu fico admirada com as transformações que acontecem na vida delas, que elas mesmas se permitem, né? São elas que dão sim para essa transformação acontecer. Até uma delas até me falou, Juliana, tu que se sente privilegiada por transformar essas vidas. Eu falei, não sou eu que transformo. Se a pessoa não quiser uma mudança, não tem quem faça. Não tem cristão que vá lá e bote a pessoa num caminho que vai fazer essa pessoa se sentir mais plena, mais presente, mais feliz. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar nunca. Então, sim, é de cada mulher. Gente, o mérito é de cada uma daquelas que dizem um sim para participar de uma vivência como essa. A partir do momento que elas dizem um sim, elas já estão dizendo um sim para elas mesmas. Elas já querem mudar, elas já querem se transformar. Então, a mudança não sou eu que faço. São elas mesmas. Minha Coisa filha apareceu linda! aqui agora. Que
coisa linda. Boa noite. Essa é a Sofia, gente. Ah, eu tenho uma Sofia também. Eu tenho uma Sofia. Só que a minha Sofia ela já é mocinha. Ela tem vai fazer 17 anos. Sofia e Catarina são gêmeas. É? Linda. Sim. Eu tenho uma de 17 também, a Mariana. Linda. Graça maravilhosa. Beijão. Ju, vou passar para a segunda pergunta, tá? Conta, vai. A segunda, assim, o Vista-se de Amor é sobre relacionamento afetivo, amoroso? Nessa linha ou não? Digamos que a gente acaba olhando para isso, mas não é o foco, tá? Porque o relacionamento mais importante é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, ele é pautado todo nesse relacionamento, de como eu me relaciono. Ju, travou. Voltei aqui. Vai. E a partir desse momento... Você pôs no modo avião? Voltou? Não, travou. Deixa eu... Vai. Põe no modo avião. Travou? Tá melhor. Vai, deixa eu... Travou. Linda. Travou, amiga. Põe no modo avião. Gente, travou para vocês aí também? Ah, gente, boa noite. Vocês estão chegando agora. Ju, você tá me ouvindo? Ela é linda, até travada assim, congelada, é linda, não é linda? Eu vou ter que sair e entrar novamente. Ju, entra. Gente, enquanto ela entra novamente, eu vou me direcionar à câmera do meu canal do YouTube. Gente, com licença. Gente, mande suas perguntas, eu vou responder todas, eu prometo. Seus comentários também. A Ju é uma maravilhosa, vocês precisam conhecer o trabalho dela, assim, super diferente. Eu também estou curiosa, não entendi de fato tudo ainda, tenho várias perguntas para fazer. Então, envie suas perguntas também, que eu vou fazer essas perguntas para ela, tá? Ju, com licença, vamos direcionar agora aqui a câmera do Instagram. Juliana. Então, vocês estão gostando? Eu gostaria que vocês enviassem suas perguntas também. Venha, minha amiga. Eu gostaria que vocês enviassem algumas perguntas, tá? Seguidores da Juliana. Se vocês querem saber algo do que ela tá falando. Tava falando, o seu rosto congelou? Mesmo congelado, você é maravilhosa. Eu disse, é muito linda. Muito brilho no olhar, tá? Muito brilho no olhar. Lindo. Então, a segunda pergunta que você estava respondendo, né? Sobre se o Vista-se de Amor é sobre relacionamento afetivo, amoroso, sim ou não? Pois é, muita gente pensa que mas é também, porque a gente acaba olhando para isso também, mas o foco lá é o relacionamento com você mesmo. Como eu me relaciono comigo, né? Que tipo de relacionamento eu tenho comigo mesmo? Porque esse relacionamento, conforme a maneira que eu me relaciono comigo mesmo, é a maneira que eu vou me relacionar com o outro e com o mundo. Então, se esse relacionamento eu sempre me deixar em segundo plano, eu sempre estou mais dando do que recebendo, dando tempo ao outro, dando espaço ao outro para querer ser vista, ser amada, ser bem recebida, eu estou esquecendo de mim, né? Então, a prioridade é olhar para esse relacionamento com você mesmo, de forma amorosa, de forma verdadeira, de forma presente, de forma consciente. Para trazer mais consciência, na verdade. Não que um treinamento como esse vai te deixar totalmente consciente de como é a sua relação com você. Porque esse processo de autoconhecimento, essa presença e essa expansão de consciência, é uma caminhada, é uma jornada, que não é... Que tem muita gente que eu vejo aí falando de vivências de autoconhecimento e que prometem, jura que vai transformar a vida da pessoa em um final de semana, em um dia, em algumas horas... Mas isso é quase que impossível, porque acho que nenhuma vida, nem encarnação inteira consegue fazer a pessoa abrir e despertar essa consciência toda. Quem dirá alguém que prometeu, um guru que prometeu fazer isso. Porque o processo é interno, é você com você mesmo. Então, a relação que a gente olha lá é essa relação de você com você mesma. Te trazendo mais consciência, mais presença de como é essa relação, de tipo de relação que você está tendo com você mesmo.
Que é assim, a maneira como a gente se relaciona com a gente é a maneira que eu permito que as pessoas se relacionem comigo, a maneira que eu comunico para o universo como é que deve ser essa relação. Então, a relação mais importante é essa. Então, é o tempo inteiro olhando para essa relação amorosa de você para com você mesma. De você com você mesma. É isso. O amoroso aqui da pergunta tá falando de nós mesmos, né? No caso, assim, do amor próprio, né? Amor Que próprio, ele total. é tão Faltando. esquecido, ele é tão, às vezes, assim, sei lá, a gente às vezes tem que buscar nossa dignidade lá na China para reconhecer o nosso amor próprio, né? Eu É acho porque que acho eu que já nos falo. disseram alguma historinha, algum filminho, em algum lugar, de que o amor está no outro. De que eu só tenho amor se eu tiver um relacionamento afetivo. Que o amor está fora, que o amor não está dentro. Esse amor é meu, é um sentimento meu. Aquele que está fora, aquele que vem para partilhar e compartilhar uma vida comigo, ele vem para despertar o amor que existe em mim, que é uma sensação minha, que é meu, que ninguém dá, que ninguém tira, que ninguém rouba, que ninguém toma. A gente caíram nessa armadilha, a gente foi iludido, né? De que o amor é algo que está fora e que está puro e presente exclusivamente num relacionamento afetivo, né? Um relacionamento com outra pessoa. Mas eu tenho um amor em todo lugar. Eu tenho um amor apreciando o pôr do sol, eu tenho um amor brincando com meus filhos, eu tenho um amor acariciando meu bichinho de estimação, eu tenho um amor quando eu estou tomando um banho gostoso. Então, esse amor ele é despertado, ele é uma sensação. Mas falaram que pra gente, em algum momento, de que ele está linkado só a um relacionamento afetivo. Mas lá a gente olha única e exclusivamente para esse relacionamento de você com você mesmo. Quer dizer, tem momentos que a gente abre, na hora que a gente vai na imersão, lá em momentos da vivência, que a gente vai olhar para essa mulher, para esse feminino sagrado, que a gente aborda um pouquinho de aspectos do relacionamento afetivo, que a gente vai olhar para questões de relações sexuais que está a ver com várias historinhas que tem a ver com essa ligação de amor próprio, do amor distorcido também. Mas o foco é você mesmo. É isso aí. E assim, é muito valioso isso, porque tem pessoas que passam uma vida inteira, né, escrava de um amor que não é o amor verdadeiro, né? É um É porque a amor gente condicionado a uma coisa, a uma outra pessoa. E aí vem aí toda a questão de você estar tendo, né, assim, doenças emocionais, né, da dependência daquele amor, daquela coisa, daquela pessoa, daquele lugar, daquela situação. É Quanto porque a gente não... essa inconsciência que a gente vive, todos nós, eu, você, né? Eu não tô fora disso. Essa inconsciência que a gente vive é a inconsciência desse amor distorcido. A gente não vê esse amor incondicional. A gente ainda não sente esse amor pela vida, nem por nós mesmos incondicionalmente. A gente ainda enxerga e vive nessa terceira dimensão que fala, né? Nesse amor distorcido. Porque a historinha de amor que a gente recebe é aquela a primeira relação amorosa que a gente tem é a relação com a nossa mãe. Então a gente enxerga o amor da forma que a gente se relacionou com essa mãe. E a segunda forma é com esse pai. Então a forma como eu me relacionei amorosamente com a minha mãe é a forma como eu vou me relacionar comigo mesmo e com o outro. E a outra forma que a gente se aprendeu a amar foi a relação de papai e mamãe. Então a forma amorosa como eles se relacionaram é a forma como a gente aprendeu a amar. E a maioria quando a gente vai olhar lá para trás, eles não viveram ainda um amor incondicional. E a gente, na nossa inconsciência infantil, enquanto éramos bebês e crianças, a gente ficava exigindo um amor também totalmente distorcido de pai e mãe, que eles nunca puderam e nem poderão dar. Que é essa exigência da presença 100% para a criança, que a criança quer isso, né? Exclusividade, quer presença, quer a mãe e o pai só para ela o tempo todo, aqui, agora, a todo momento, nem compartilhar nem com o pai, nem com ninguém. Então já é uma distorção. Né? A gente já se perde já lá na infância dessa desconexão de nós mesmos. Quando a gente Lá sabe atrás, sempre, né? vem lá da infância. Por Lá isso da que lá no Vestido de infância. Amor a gente olha muito para a infância. A gente olha muito para nossa criança. Que é lá que está toda a fonte de cura. Eu vi, eu vou deixar isso para o final, porque eu achei assim encantador, sabe? Eu fiquei analisando, porque eu passo o dia todo estudando o perfil do convidado, né? Então eu fui no teu perfil e fiquei viajando lá nos vídeos e depois eu fiquei analisando, nossa, faz sentido. E fiquei lá, né? Fiquei presa, fazer que nem agora, fiquei presa ao vídeo. Eu vou aqui na terceira pergunta, tá? Que é assim, é um grupo terapêutico? Que é a pergunta, né? A pessoa precisa contar a sua história de vida
Porque quando você chama, né, assim, uma turma para ir para um certo local, meio que isolado, e aí você trabalha toda essa técnica que você está falando, né, da questão de falar, porque, querendo ou não, você disse que não precisa falar, mas a pessoa acaba falando, então acaba que é Carolzinha maravilhosa, terapêutico. você que entrou agora, como é que é a imersão? Conta aí pra gente. Quem entrou? Lá, boa noite. Conta aí pra gente como é que é. Pois é, lá não é vivência terapêutica, assim, porque a gente acaba olhando para essas questões que vêm lá de trás, né? Mas eu não rotulo como uma vivência terapêutica, né? Eu rotulo como um mergulho profundo e amoroso em você mesmo, nessa sua relação que você tem diante do espelho, né? Que é uma relação totalmente distorcida muitas Você vezes. está dizendo que é Que às vezes surreal. a Carol é suspeita em falar que ela é apaixonada. Muitas transformações ocorreram na vida dela depois do Vista de Amor. Não só na dela, mas na minha. A cada vivência de que eu aprendo muito com todas essas mulheres que eu me conecto, né? Quero Porque as pessoas conhecer, chegam tá? até você. Venha no próximo, vai ser em Jeri. A partir de dia 30 agora, Eita, próxima boa demais. Eu semana. tô lá, viu? Inclua. Pois venha. Venha que só tem 2 vagas, viu? Que aqui a gente lança, já compartilha no grupo, já praticamente fecha. Que legal, que legal. São quantas pessoas, Ju? Assim, você É, tem um total, tem assim uma regra de a quantidade de pessoas ou é limitado? por conta desse sistema, né, de pandemia que a gente está vivendo, eu estou Sim. fazendo um grupo bem pequeno, assim, de 10 pessoas. A Carol vai, a Lei vai, tá aqui dizendo, todas elas Também vão. vou, hein, gente? Quero conhecer Olha, a gente também vai, vocês. viu? Fechar nosso grupo aqui, em Jeri. Então, eu estou fazendo com um grupo bem pequeno, de 9 a 10 pessoas, no máximo, por conta dessa questão de pandemia também. Mas já fiz grupo com Sim, mais pessoas. E quanto mais gente, mais força o grupo tem, assim, é muito mágico. Mas estou fazendo assim com um grupo bem limitado mesmo. E está sendo muito amoroso, está sendo muito a mulherada. O grupo pequeno é bom porque o povo se joga, se entrega, sabe? Sem medo. E todo mundo fica ali muito unido, muito conectado. As histórias parecem assim que se encaixam, conversam. A Carolzinha maravilhosa falando aí. E é surreal, assim. então, assim, a pergunta que eu te fiz, então, não trata-se de um grupo terapêutico, trata mesmo, assim, de uma troca de energia, é isso? Você é a É um grupo chave, de assim, autoconhecimento, é. sim, é como se você fosse, assim, como é que eu posso falar? Quando eu boto, assim, os olhinhos do lado, eu começo a pensar, eu vou muito profundo nas perguntas, mas eu queria ser muito prática nessa pergunta. É assim, você é a maestra, né, de lá, assim, que tá tocando ali na banda. Como é, assim, qual a sua função no começo, no início, com a sua turma, assim, para que as pessoas entendam que na hora, assim, eu vou, mas como, porque tá batendo em mim uma curiosidade, certo? Eu quero saber Tá. como é que é a abordagem, assim, do início. Se eu vou lá na frente, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa da minha vida, né? Assim, se vai mexer muito com coisas que às vezes a gente não quer mexer, entendeu? É isso, mais ou menos isso. Você tem essas chaves de fazer isso, ou você deixa assim muito livre, muito à vontade? Na verdade, na primeira vivência da noite, que é na sexta-feira à noite, a gente se reúne e eu abro lá o campo, né? O campo sistêmico, o nosso campo energético. E o campo vai me mostrar o que a gente vai trabalhar naquele final de semana. Mas não é um campo, né? Algo surreal, místico. A gente tem um campo energético, né? Isso é comprovado. Eu, você, todo mundo. E de alguma maneira a gente se conecta por alguma forma, alguma razão, algo supremo, algo maior. Então, essas mulheres que se conectaram nessa vivência, elas vão ter algum chamado, alguma conexão em comum. Sempre tem, porque senão nem chegava, nem se conectava. Então, a partir do momento que essas mulheres vão para lá, se conectam e a gente, através de algumas formas e técnicas que eu uso, esse campo vai mostrando, eu sei o que é que eu vou trabalhar durante aquele final de semana. O foco sempre é a imagem, o foco sempre é o amor e a reconexão com esse amor próprio, né? Essa abertura desse cardíaco. Mas sempre surge um tema extra, sabe? Não sei se você me entende. Pode ser relacionamento, pode ser empoderamento, pode ser o amor próprio mesmo. Sempre vai surgir um tema que vai nortear a vivência inteira. Por isso que eu falo, cada vivência é única. Eu tenho Então, um existem roteiro. temas dentro